Olá! Existem muitas dúvidas sobre a formação e sobre a profissão do bombeiro civil. Então, nós vamos responder a perguntas que nos são feitas pelas redes sociais. Hoje, nós vamos responder a pergunta do Gilmar Rosa Cassiano. O Gilmar, na verdade, faz 3 perguntas em uma única só. Primeiro passo, qual o valor? Está se referindo ao valor do curso de formação de bombeiro civil. Este curso é em Vitória? Pode fazer este curso quem não atua no Corpo de Bombeiros? Então, nós vamos responder a pergunta do Gilmar, na verdade são 3 perguntas, de trás para frente. Primeiro, respondendo a última questão dele. Pode fazer este curso quem atua no Corpo de Bombeiros? Vamos lá. Precisamos entender primeiro quem é o bombeiro. O bombeiro é uma profissão que se divide no Brasil em bombeiro militar e bombeiro civil. São 2 profissões diferentes, com atribuições diferentes e campo de atuação diferentes. Então, o bombeiro militar, como vocês podem ver aí, a profissão do bombeiro militar ela está definida pela Constituição Federal. Nos artigos 42 e no artigo 144, inciso 5 e parágrafo 5º. A profissão do bombeiro civil, ela está definida na Lei Federal 11.901 de 2009. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. O bombeiro militar, o artigo 42 da Constituição Federal estabelece quem são os bombeiros militares. E o artigo 144, inciso 5º, quais são as atribuições dos bombeiros militares. E lá no parágrafo 5º do artigo 144, vai definir qual é o campo de atuação do bombeiro militar, ok? Então, olha só, no artigo 42, a Constituição diz que o bombeiro militar é o membro do Corpo de Bombeiros instituído pelos estados, Distrito Federal e territórios. Então, são militares que pertencem à Corporação dos Corpos de Bombeiros Estaduais. Esses são os bombeiros militares. No artigo 144, inciso 5, vai dizer qual é a atribuição do bombeiro militar. Então, diz lá que a responsabilidade do bombeiro militar é a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. E no parágrafo 5º, vai dizer qual é o campo de atuação do bombeiro militar. Então, o campo de atuação do bombeiro militar além das atribuições definidas pelas leis estaduais, também incumbe a ele a execução de todas as atividades da Defesa Civil. Então, nós vemos aqui que o bombeiro militar, ele vai ter todas as suas atribuições. A atribuição principal, que é a incolumidade das pessoas, manter a ordem pública e a incolumidade do patrimônio, essas atribuições vão ser minuciosamente detalhadas em leis e portarias dos estados da federação. E para ser um bombeiro militar, ele precisa prestar concurso público. E depois do concurso público, ele vai fazer a formação de acordo com a lei estadual do estado onde ele vai exercer a sua função de profissão como bombeiro militar, ok? Mas e o bombeiro civil? Bom, o bombeiro civil, ele é definido pela Lei Federal 11.901 de 2009. Lei federal significa que essa lei tem validade no país todo, em todos os estados da Federação do Brasil e no Distrito Federal e nos territórios que não são
não são estados membros, ok? Como os distritos, né? E as atribuições também são definidas por esta mesma lei. Então, vamos lá. A Lei Federal 11.901 de 2009, no artigo 2º, define quem são os bombeiros civis. No artigo 2º ainda, define quais são as atribuições do bombeiro civil. E no artigo 2º também define qual é o campo de atuação do bombeiro civil. Então, quem são os bombeiros civis? Os bombeiros civis são os profissionais que são habilitados nos termos da Lei 11.901 de 2009. E qual é a atribuição do bombeiro civil? São duas principais atribuições, mas uma é mais importante do que a outra, já vou explicitar para vocês. As atribuições principais do bombeiro civil são prevenção e combate a incêndio. Mas eu grifei aqui a palavra prevenção, por quê? Porque a prevenção é a atribuição mais importante e é onde o bombeiro civil mais vai trabalhar. E o mesmo artigo ainda define qual é o campo de atuação do bombeiro civil. Onde é o campo de atuação? O campo de atuação do bombeiro civil é no setor privado. Enquanto o bombeiro militar atua no setor público, né, o bombeiro civil ele vai atuar no setor privado. Então, o campo de atuação dele vai ser em empresas, sejam empresas privadas, empresas públicas, empresas de economia mista, não importa, mas tem que ser empresa. Ou empresas especializadas. Quais são as empresas especializadas? São as empresas constituídas com a função principal de prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio. Isso é muito comum nas empresas de terceirização, né? Então, existem empresas que fornecem para outras empresas a especialização da mão de obra do bombeiro civil de forma terceirizada, com o objetivo de fazer a prevenção e o combate a incêndio nas suas contratantes. Bom, qual é o combate a incêndio que o bombeiro civil faz? O combate primário, porque o combate secundário, pela lei, cabe ao bombeiro militar e o bombeiro civil, no combate secundário, ele vai ser uma força auxiliar do bombeiro militar. Qual é o combate primário? O combate primário é o foco de incêndio, é aquele primeiro incêndio, é a faísca do incêndio. Esse é o combate que cabe ao bombeiro civil. Se o fogo, o incêndio se propagar e atingir proporções maiores, o combate não cabe mais ao bombeiro civil. O bombeiro civil ele vai ser, no segundo combate, uma força auxiliar do bombeiro militar. Por isso que faz parte das atribuições do bombeiro civil, logo que inicia um incêndio, ele tem, evidentemente, que fazer o combate primário, que é apagar esse incêndio. Mas, ao mesmo tempo, cabe a ele acionar o bombeiro militar. Ele tem a responsabilidade civil e criminal de acionar imediatamente pelo 193 o bombeiro militar, porque a responsabilidade do combate secundário, rescaldo, etc., é do bombeiro militar. Ok? Mas o mais importante, onde o bombeiro civil, que é a palavrinha prevenção, essa é a principal atribuição do bombeiro civil. O bombeiro civil ele trabalha especificamente com prevenção. Prevenção do quê? Prevenção de incêndio, prevenção de acidentes, prevenção de emergências. Então, nós chamamos essa área de segurança em emergência. O bombeiro civil, hoje, no Brasil, é o principal profissional da área de segurança em emergência. É uma profissão que está em expansão no mercado de trabalho, porque todas as grandes empresas já compreenderam a importância de ter o profissional do bombeiro civil dentro do seu perímetro industrial, comercial ou condominial,
porque vai proteger o seu patrimônio e vai proteger as vidas que estão sob a sua responsabilidade dentro deste perímetro privado. Respondendo aí a segunda pergunta do nosso internauta, ele pergunta aqui, vamos voltar lá novamente a pergunta dele. Ele pergunta: este curso é em Vitória? Não. O nosso curso é no estado de São Paulo. Nossa sede fica no interior do estado de São Paulo. Mas o nosso curso tem validade no Brasil todo, em todo o território nacional. Por quê? Porque a formação do bombeiro civil é uma formação definida pela Lei de Diretrizes e Bases Educacionais como uma formação de curso livre. Mas isso eu vou entrar em detalhes com vocês num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. E a terceira pergunta é o valor do curso. Bom, o valor do curso, nós estamos com uma promoção para você se matricular e entrar nesse mercado de trabalho. A remuneração do bombeiro civil é muito atrativa em todos os estados do Brasil e cada vez mais as empresas estão ampliando o número de vagas ofertadas para essa profissão. Mas tem um pequeno detalhe: é importantíssimo uma boa formação profissional, senão você não consegue competir no mercado de trabalho. E aí vai ficar de forma marginalizada a sua formação profissional. Ok? Mas detalhes você pode encontrar nas nossas redes sociais. Lá você consegue ter acesso nos links na bio do Instagram e no Facebook, tem os links para as promoções de formação e também na nossa plataforma AVA. As nossas redes sociais você pode seguir pelo @unibombeiroeducador e a plataforma educacional é a brigadaconsultoria.eadplataforma.app. Até a próxima!